E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conhecer um pouco mais sobre a Mesopotâmia e vamos conversar sobre a vida das pessoas, sobre como elas se organizavam e várias outras questões. Vamos começar falando um pouco sobre a economia da Mesopotâmia. Primeiro, a base da economia mesopotâmica era a agricultura e os principais produtos cultivados eram o linho, a lentilha, o trigo, o gergelim e também a cevada. Nas pequenas áreas entre os grandes campos cultivados, os camponeses produziam, por exemplo, legumes e também hortaliças. E um ponto muito importante é que a água necessária para a irrigação das plantações era captada pelos rios Tigre e Eufrates, que também possibilitavam, por exemplo, a pesca e a criação de animais, porque sem isso os animais não tinham o que beber. Além disso, os mesopotâmicos eles criavam ovelhas para a produção de lã, cabras e vacas para obter o leite, mulas e bois para o transporte e também para a tração dos arados no campo para facilitar a agricultura. A Mesopotâmia ela era uma região com poucos recursos naturais. Então, por exemplo, madeira, pedras preciosas e outros produtos eram negociados com diferentes povos, porque ali eles não conseguiam obter esses produtos. Mas como os comerciantes faziam para obter todos esses produtos se a moeda ainda não havia sido criada? No começo, os povos mesopotâmicos eles trocavam seus produtos agrícolas e artesanais pelos produtos que queriam em outro lugar, em outras cidades. Mas com o crescimento das cidades e também o aumento das atividades comerciais, peças de metal passaram a ser utilizadas como forma de pagamento. E agora voltando um pouco nessa questão dos rios, até para o comércio esses rios eram muito importantes, porque eles serviam ali como vias de circulação tanto de pessoas quanto de mercadorias. E o transporte por terra era sempre feito por animais, é claro. Saindo um pouco dessa questão, vamos falar sobre a população e sobre a sociedade mesopotâmica. A população da Mesopotâmia estava dividida em dois grandes grupos sociais: o de escravos e também o de pessoas livres. Os escravos, eles eram uma minoria. Normalmente, eles eram prisioneiros de guerra ou pessoas livres que haviam se vendido ou sido vendidas por suas famílias para os mercadores de escravos. A maioria das pessoas escravizadas vivia no meio urbano e a economia da Mesopotâmia não dependia diretamente da mão de obra escrava. Mas agora, falando um pouco sobre a população livre, ela era a maioria nas cidades mesopotâmicas. Mas entre as pessoas livres havia grandes distinções sociais, que dependiam da origem familiar, de como elas trabalhavam e também, é claro, do local onde elas viviam. Agora, falando sobre a vida no campo da Mesopotâmia, as grandes cidades-estados mesopotâmicas eram circundadas por várias aldeias rurais. E no campo, as pessoas se dedicavam à agricultura, à criação de gado e ao pequeno artesanato. As pessoas mais pobres, que não tinham a sua própria terra, prestavam diversos serviços, como por exemplo vaqueiros, carroceiros e pastores para as famílias em períodos de muito trabalho, principalmente na época de plantio e também na época de colheita, e elas recebiam um pagamento em troca desse serviço. Em certas partes da Mesopotâmia, algumas famílias acumularam terras e começaram a plantar e criar mais animais do que eram necessário para sua família. Essas grandes famílias proprietárias conquistaram riqueza e destaque social. Parte do que era produzido nos campos da Mesopotâmia se destinava ao pagamento de impostos aos palácios e também aos templos. Uma outra parte era negociada entre famílias de diferentes aldeias e também com outras cidades. Além disso, eles conseguiam ter uma grande variedade do que consumiam graças às trocas comerciais que eu já mencionei para vocês. Agora, sobre os centros urbanos, as tarefas de controlar a arrecadação de impostos, coordenar a construção de obras de irrigação, organizar os exércitos e abastecer os templos e palácios exigiam uma grande variedade de profissionais, como por exemplo artesãos, ferreiros, escribas, médicos, soldados e vários outros tipos de profissão nas quais as mulheres também estavam presentes. O crescimento das trocas mercantis com povos vizinhos levou ao enriquecimento da figura do comerciante e fez surgir também homens de negócios que emprestavam dinheiro e cobravam juros, que seria uma espécie de ancestral dos banqueiros de hoje em dia. Agora, um ponto bem importante é sobre a religião dos mesopotâmicos. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E como a água dos rios era essencial para os povos da Mesopotâmia, um dos deuses mais cultuados era Enki, que seria o deus da água doce e também da sabedoria.
Mas eles também acreditavam em vários outros deuses, como por exemplo o deus protetor da cidade de Uruk, a deusa da fertilidade, a deusa do amor e da guerra e também o deus do sol. Para os povos da Mesopotâmia, os deuses eram semelhantes aos seres humanos, com a diferença de que eles eram poderosos e eles eram imortais. Mas eles podiam se casar, tinham filhos, ficavam tristes ou alegres e podiam ser cruéis, caridosos ou até invejosos. Os templos para esses povos representavam a moradia dos deuses aqui na Terra. Geralmente, eles eram construídos sobre uma torre de escadas chamada ziggurat, que significa prédio alto. Esses zigurates ficavam em posição destacada na cidade, para que todos os habitantes daquela cidade, inclusive os agricultores das aldeias ao redor, pudessem admirá-los. Então, dirigidos por grãos sacerdotes, os templos eles eram locais de culto e de demais cerimônias religiosas. No interior desses templos, os sacerdotes eles dirigiam rituais de sacrifício de animais e oferendas aos deuses. E na Mesopotâmia, a religião, política e ciência estavam muito ligadas. E por esse motivo, os templos também eram centros de pesquisa e ensino, onde a escrita e a astronomia tiveram um grande desenvolvimento. Então essa foi a nossa aula sobre a sociedade mesopotâmica. Conversamos sobre a religião, sobre as formas de trabalho, sobre as trocas comerciais e várias outras questões. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima!